O que aconteceu depois de 1983? Escrevi este livro em 1983. Foi o resultado de 20 anos de atuação como gestor, durante os quais aprendi várias maneiras de fazer as coisas de forma mais eficiente. O que aprendi foram os princípios básicos do trabalho de gestão, sobretudo no que diz respeito à média gestão. Mais de uma década se passou desde a primeira edição do livro, mas acredito que a maioria dos princípios que descrevi na época continua válida. Os fundamentos da gestão permaneceram praticamente inalterados. No entanto, dois importantes eventos ocorridos na década de 1980 transformaram o mundo dos negócios e me levaram a escrever uma nova introdução para este livro. Esses eventos foram a agressiva entrada japonesa na indústria de dispositivos de memória e o surgimento do e-mail. Permita-me explicar as implicações desses acontecimentos. Em meados dos anos 80, os produtores japoneses de DRAMS, sigla para Dynamic Random Access Memories, os dispositivos de memória de computadores mais populares, usados em todo tipo de computador, aperfeiçoaram sua capacidade tecnológica e melhoraram suas habilidades de produção a ponto de competirem com os fabricantes americanos, que eram os primeiros nesse mercado e o haviam dominado completamente nos primeiros 15 anos de sua existência. A revolução dos computadores pessoais também marcou os anos 80. E, como os computadores pessoais requerem muita memória, os potentes DRAMS japoneses puderam contar com um mercado pronto nos Estados Unidos para seus produtos. Era o terreno ideal para um ataque. Bom, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Eu sou Luiz Fernando Fontana e estou lendo o livro Gestão de Alta Performance de Andrew S. Grove. Ele foi CEO da Intel. A minha intenção em ler este livro e gravar em vídeo é para poder rever o vídeo depois e fazer um estudo relendo o livro. Por quê? Numa leitura, normalmente, eu não consigo internalizar tudo que eu leio. E nem sempre a gente tem tempo para entrar e ler novamente. E se eu for ler novamente, fica difícil de eu dividir com outras pessoas o que eu estou lendo para poder tentar fazer um bate-papo sobre o assunto. Então a ideia é incentivar que outras pessoas leiam e a gente possa trocar ideias sobre ele. Este livro, como o próprio autor aqui disse, que escreveu em 1983, e ele vai falar depois que ele fez uma nova versão e vai dar mais detalhes na sequência. Então, o intuito aqui é o aprendizado coletivo. Não tem interesse comercial nenhum da minha parte em comercializar esse vídeo. Tá bem? Vamos seguir a leitura. Hoje é dia 30 de janeiro de 2023. E agora são aproximadamente 21 horas e 45 minutos. As leituras serão sequenciais, não todos os dias, e vão ser descritas
por capítulos e serão de aproximadamente 30 minutos cada leitura. Tá bem? Eu vou ler no meu ritmo, devagar, para tentar falar o mais claro possível, para que quem assiste o vídeo possa entender. E tentarei fazer alguns comentários que eu achar pertinente no momento. Então a ideia aqui não é ler rápido, e sim tentar fazer uma boa leitura. E se você estiver ouvindo isso, eu espero que continue assistindo e, num determinado momento, possa me dar um feedback ou trocar uma ideia comigo sobre isso, para que a gente acelere o aprendizado. Então, a ideia aqui é para um gestor que precisa saber o que fazer para gerenciar suas equipes e manter o foco em resultados. De volta ao texto. A Intel, onde trabalho, foi uma das empresas que sofreram com a investida japonesa. Na verdade, a Intel foi um dos primeiros produtores de DRAMs. Eu vou tentar encurtar isso aqui em memórias RAM. Não sei exatamente se são a mesma coisa ou um outro modelo, mas ele está falando de memória, ou DRAMs. Além disso, nos primeiros anos da empresa, o mercado era quase completamente nosso. Mas em meados dos anos 1980, concorrentes americanos e, cada vez mais, japoneses reduziram gradativamente nossa participação de mercado, sob o ataque feroz das DRAMs japonesas de alta qualidade e de preços agressivamente baixos. Fomos forçados a recuar e reduzir nossos preços a ponto de engolir grandes perdas só para nos manter no mercado. As perdas acabaram nos forçando a tomar uma decisão dificílima: abandonar o negócio mais antigo da empresa, com base no qual ela havia sido fundada, e nos concentrar nos microprocessadores, outro ramo no qual nos considerávamos superiores em relação à concorrência. Na teoria, essa mudança pode até soar bastante lógica e objetiva, mas na prática, sua implementação exigiu realocar muitos de nossos funcionários, afastar outros e fechar várias fábricas. Agimos assim porque, diante desse violento ataque, aprendemos que é preciso focar em nossos pontos fortes para manter a liderança. Não basta ficar em segundo lugar em um ambiente extremamente competitivo. Nós, ou seja, a Intel e a indústria norte-americana de semicondutores, acabamos sobrevivendo ao furioso ataque dos fabricantes japoneses. A Intel cresceu e se tornou o maior fabricante de semicondutores do mundo. E os fabricantes norte-americanos recentemente suplantaram os japoneses como um todo. Só que, agora, quando olho para trás, fica claro que essa ofensiva foi apenas uma onda de maré muito maior, a maré da globalização. Com a globalização, as empresas deixaram de ser limitadas por fronteiras nacionais. O capital e a mão de obra, o seu trabalho e o trabalho de seus colegas, podem estar em qualquer lugar do planeta. Alguns de nós têm a sorte de morar nos Estados Unidos, um país que desfruta de um dos padrões de vida mais altos do mundo. O mercado americano de bens e serviços é o maior do planeta. E até recentemente era mais fácil suprir
esse mercado com a produção nacional do que com as importações. Lembrando que aqui ele deve estar falando lá pelos meados dos anos 1990. Hoje, muitos mercados estrangeiros estão crescendo com mais rapidez do que os mercados americanos. E o mercado nacional pode ser suprido com produtos fabricados em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, um dia desses comprei uma jaqueta de Gore-Tex da Patagônia, a fabricante de roupas, não a região da América do Sul. Jaqueta Gore-Tex da Patagônia. E notei que ela tinha sido fabricada na China. Uma peça de roupa de uma marca americana, feita com tecnologia americana. O tecido tecnológico foi inventado e produzido nos Estados Unidos. Foi fabricada de acordo com as especificações do revendedor, a Patagônia, em um país estrangeiro. A consequência disso é muito simples. Se o mundo se transformar em um único grande mercado, todos os trabalhadores competirão com todas as pessoas de qualquer lugar do mundo, capazes de fazer o mesmo trabalho. E não faltam pessoas capacitadas no mundo, sendo que muitas delas estão famintas. Uma experiência como a do autor aqui, eu vivi nos anos 2010, 2011, não lembro bem, quando eu comprei um primeiro iPhone. E na caixinha estava Design by California. E aí eu fui abrindo a caixinha e me decepcionei bastante, onde estava fabricado na China. Então, a marca americana super poderosa, super famosa, importante, e era fabricado na China. Hoje eu sei que tem alguns iPhones que são fabricados aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus. Mas, sinceramente, eu não sei como está esse mercado e aonde são fabricados a maioria dos iPhones que nós, brasileiros, utilizamos. Outra consequência é que, quando produtos e serviços passam a ser praticamente indistinguíveis um dos outros, a única vantagem competitiva é o tempo. E é aí que entra o segundo evento importante dos anos 80, o surgimento do e-mail. Da mesma forma que o ataque japonês no mercado de drones foi a primeira onda de uma maré muito maior, o e-mail também é a primeira manifestação de uma revolução na maneira como as informações fluem e são gerenciadas. O bom uso do e-mail tem duas implicações simples, porém surpreendentes. Transforma dias em minutos. Eu sou testemunha porque eu sou do tempo das cartas enviadas pelo correio. Voltando ao texto, e a pessoa que envia uma mensagem pode se comunicar com dezenas de colegas ou mais, empregando o mesmo esforço necessário para falar com apenas um. Quando a sua organização usa o e-mail, um número muito maior de pessoas tem como saber o que está acontecendo na empresa. E elas recebem as informações com muito mais rapidez do que antes. Um adendo aqui é que o e-mail, pelo menos nos dias de hoje, já não está tão mais popular. E quando a gente tenta informar muitas pessoas ao mesmo tempo, algumas delas não irão lê-lo, porque chegam muitos e-mails e alguns a gente acaba sonegando ou desprezando. De volta ao texto, chegando a ser irônico pensar que nos idos dos anos 80, quando os japoneses
pareciam invencíveis, uma explicação para sua capacidade de agir com rapidez e determinação era o layout de seus escritórios. Em um escritório japonês, um diretor e seus subordinados trabalham ao redor de uma grande mesa comprida. Cada um se encarrega das próprias tarefas, mas quando precisam trocar informações, todos os colegas estão por perto, trabalhando à mesma mesa. Com isso, informações fluem rapidamente e todos podem se comunicar com o mesmo esforço. Só que, justamente devido a essa facilidade de comunicação dos trabalhadores japoneses, eles acabaram demorando para adotar o e-mail. Mas agora o pêndulo está se movendo na direção oposta. À medida que as empresas se espalham pelo mundo e o tempo passa a ser a maior arma competitiva, as organizações americanas se veem mais bem posicionadas do que suas equivalentes japonesas. Isso acontece porque a mesma facilidade de comunicação dos escritórios japoneses passou a percorrer o planeta eletronicamente com a ajuda do e-mail. E o e-mail é só a primeira onda. Hoje em dia, tudo está sendo digitalizado: áudios, fotos, filmes, livros, serviços financeiros. E tudo que é digital pode viajar pelo mundo com a mesma rapidez que é enviado de uma sala para outra no escritório. Veja um exemplo interessante das consequências desse novo cenário. Os Correios fazem a triagem de 90% das cartas automaticamente. No caso das correspondências que as máquinas não conseguem decifrar, equivalente a 10%, um leitor humano digita os endereços em um computador. Recentemente, para reduzir o custo dessa mão de obra, os Correios testaram um novo sistema. Uma máquina tira uma fotografia digital dos envelopes ilegíveis e envia instantaneamente a imagem a uma região com uma mão de obra mais barata. Lá alguém lê e digita o endereço e envia a informação eletronicamente para os Correios. Esse exemplo revela o início de uma tendência que se tornará geral nos próximos 25 anos. Simplificando, a revolução da informação eliminará bolsões de improdutividade em qualquer lugar do mundo e em qualquer linha de trabalho. Diante desse cenário, as perguntas que devem ser respondidas são: o que as empresas devem fazer e o que os gestores devem fazer? 2. Atuando no novo ambiente. Vamos fazer uma pesquisa ou vamos fazer uma pequena pausa para considerar a quem este livro se destina. Eu escrevi tendo em vista principalmente a média gestão, ou seja, aquele gestor muitas vezes negligenciado em qualquer organização. Todo mundo valoriza o supervisor de linha de frente, que atua no chão de fábrica, e os CEOs da empresa. Muitos cursos foram criados para ensinar aos primeiros os fundamentos do trabalho, enquanto quase todas as principais faculdades de administração têm como objetivo desenvolver os últimos. Entre os dois, contudo, existe um grande grupo de gestores de nível intermediário que gerenciam supervisores da linha de frente ou que trabalham como engenheiros, contadores de linha de frente, que trabalham como engenheiros, contadores e representantes de vendas. Esses gestores são os músculos e os ossos de qualquer organização de porte considerável. Por mais informal ou achatada que seja a hierarquia,
mas em geral são ignorados apesar de sua enorme importância para a nossa sociedade e economia. Os gestores de nível intermediário não são encontrados só em grandes corporações. Na verdade, eles estão em praticamente qualquer empreendimento. Se você lidera um pequeno departamento contábil de um escritório de advocacia, você pertence à média gestão. O mesmo pode ser dito se você for o diretor de uma escola, o proprietário de uma distribuidora ou um corretor de seguros de uma pequena cidade. Quando as pessoas dessas áreas leram os manuscritos originais desse livro, seus comentários confirmaram minhas suspeitas. Para eles, os conceitos de gestão desenvolvidos na Intel, à medida que a empresa crescia, de uma organização muito pequena a uma organização muito grande, foram considerados amplamente aplicáveis. Um outro grupo também deve ser incluído na média gestão de pessoas que talvez não supervisionem ninguém diretamente, mas que mesmo sem ocupar um cargo formal de autoridade, afetam e influenciam o trabalho de algumas pessoas. Esses gestores, detentores de um know-how, são fontes de conhecimento, habilidades e informações para os colegas de trabalho. São especialistas que atuam como consultores para outros membros da organização. Na prática, eles são elos que conectam uma ampla rede de informações. Educadores, pesquisadores de mercado, especialistas em informática e engenheiros de tráfego influenciam o trabalho dos outros por meio do seu know-how, tanto quanto, ou até mais que, um gerente ou um diretor tradicional que exerce sua autoridade formal. Seguindo essa lógica, um gestor detentor de know-how pertence, na prática, à média gestão. Com efeito, à medida que nosso mundo se volta cada vez mais a informações e ao setor dos serviços, os gestores detentores de know-how passarão a ser membros cada vez mais importantes dessa média gestão. Em suma, este livro também se aplica a eles. Se você, um gestor detentor de know-how ou um gestor tradicional, sua empresa não tem opção a não ser atuar em um ambiente afetado pelas forças da globalização e da revolução do conhecimento. Hoje em dia, as empresas têm basicamente duas opções: adaptar-se ou morrer. Algumas morreram diante de nossos olhos. Outras estão tendo muita dificuldade de se adaptar. Enquanto isso, as técnicas que elas aplicaram durante décadas estão ficando para trás. Empresas que mantiveram gerações de funcionários seguindo uma política de não demissão, agora se veem despejando dezenas de milhares de pessoas de uma vez só no olho da rua. É lastimável, mas tudo isso faz parte do processo de adaptação. Todos os gestores dessas empresas precisam se adaptar ao novo ambiente. Mas quais são as regras desse novo ambiente? Para começar, tudo acontece mais rápido. Em segundo lugar, tudo o que puder ser feito, será feito. Se não por você, com certeza por outra empresa. Vale esclarecer, essas mudanças levam a um ambiente de trabalho menos cordial, menos gentil e menos previsível. Como já vimos, se você é um gestor em um ambiente como esse, precisa desenvolver uma maior tolerância à desordem. Não estou sugerindo que você deva se resignar e aceitar a desordem de braços cruzados. Pelo contrário, você deve fazer o possível para levar a ordem ao seu ambiente.
A metáfora da fábrica de café da manhã, que eu apresento na parte 1, continua tão válida quanto na época da primeira edição deste livro. Em outras palavras, você deve conduzir seus processos de gestão como uma fábrica em perfeitas condições de funcionamento. Mas você, o gestor, precisa estar mental e emocionalmente preparado para ser lançado na turbulência gerada pela mega fusão que está ocorrendo em seu setor, seja no seu país ou até do outro lado do mundo. Você deve estar preparado para enfrentar as ondas de choque provocadas por uma técnica completamente lançada por alguém ou alguma empresa na qual você nunca ouviu falar. Você precisa tentar fazer o impossível e adiantar-se ao inesperado. E quando o inesperado acontecer, você deve redobrar seus esforços para impor a ordem à desordem causada pela mudança. O lema que defendo é: deixe o caos reinar e então reine no caos. Caramba, eu vou ler esse parágrafo novamente. Você precisa tentar fazer o impossível e adiantar-se ao inesperado. E, quando o inesperado acontecer, você deve redobrar seus esforços para impor a ordem à desordem causada pela mudança. O lema que defendo é: deixe o caos reinar e então reine no caos. Caramba! Essa frase me impactou. Vamos correr o texto para tentar entender melhor o que ele quer dizer com isso. Tenho certeza de que, em várias ocasiões, você terá reservas quanto a algumas passagens desse livro. Isso até pode dar certo na Intel, você vai pensar, mas nunca daria certo na minha empresa. Nada acontece sem a aprovação do chefão, a não ser que haja uma revolução para destronar o rei. Não tenho como aplicar nenhuma dessas recomendações, mas eu garanto que você tem como aplicar a maior parte das minhas sugestões. Se você é um gestor de nível intermediário, na prática, você é o CEO da sua equipe, departamento, unidade ou divisão. Não espere que os princípios e as práticas sejam impostos de cima. Pense que você é um micro CEO e tem o poder de melhorar o desempenho e a produtividade do seu grupo, mesmo que a empresa, como um todo, não faça o mesmo. Este livro apresenta 3 ideias básicas. A primeira é uma abordagem de gestão voltada ao resultado, o que chamo de output. Ou seja, aplicamos alguns dos princípios e a disciplina de um empreendimento tipicamente orientado para o resultado. O processo de fabricação. Há outras atividades organizacionais, inclusive o trabalho dos gestores ou gerentes. Vejamos o exemplo da Intel, uma verdadeira empresa de manufatura e produção, dedicada a fabricar chips de silício altamente complexos e produtos computadorizados equipados com esses chips. Hoje, em 1995, deixando bem claro, nossa empresa tem mais de 30 mil funcionários. Desses, apenas cerca de 25% efetivamente trabalham na fábrica dos produtos.
Outros 25 dedicam-se à supervisão do pessoal, manutenção dos equipamentos, engenharia e melhoria do processo. Outros 25 trabalham na administração, programando a produção, mantendo os registros dos funcionários, enviando faturas aos clientes e pagando os fornecedores. Por fim, os 25 restantes projetam novos produtos, os levam ao mercado, os vendem e prestam serviço de manutenção pós-venda. Ao fundar, organizar e gerir a Intel, percebemos que todos os nossos funcionários produzem em algum sentido. Alguns fabricam chips, outros emitem faturas, outros criam projetos de software ou peças publicitárias. Também descobrimos que, ao abordar qualquer trabalho realizado na Intel com essa premissa em mente, os princípios e a disciplina da produção, como proporcionavam uma maneira sistemática de administrar esse trabalho, do mesmo modo como o vocabulário e os conceitos das finanças formam uma abordagem compartilhada para avaliar e administrar qualquer tipo de investimento. Muito bem, chegamos à página 14 e 31 minutos, junto com os comentários. Temos mais algumas páginas para concluir a introdução do autor. Na sequência, o prefácio. E mais para frente eu leio as orelhas para falar quem é Andrew Grove. Valeu? Até a próxima leitura. Abraço e até mais.